Destaque do dia para a cúpula dos líderes do Mercosul, que aconteceu nesse sábado em Foz do Iguaçu, no Paraná, e terminou sem uma declaração final dos líderes do bloco, expondo um racha que tem no centro o tema mais delicado de hoje na região, na América Latina, que é a crise na Venezuela e a pressão de Donald Trump no país. Durante o evento, o presidente Lula e o argentino Javier Milei fizeram discursos completamente opostos sobre o tema. De um lado, Lula disse que a América do Sul voltou a ser assombrada pela presença militar de uma potência que não pertence à região, defendendo que uma intervenção armada dos Estados Unidos na Venezuela seria uma completa catástrofe humanitária e representaria um precedente perigoso para o mundo. Já Milei defendeu a atuação do governo Trump, dizendo que o cerco à gestão de Nicolás Maduro na Venezuela busca libertar a população do país. Tanto a companheira Ursula von der Leyen quanto o companheiro Antônio Costa pediram para que a gente fizesse a reunião no dia 20, que eles gostariam de vir participar dessa reunião aqui no Brasil. Pois bem, tudo estava certo. Todos nós sabíamos a posição da França histórica, ninguém tem novidade. Na última semana surgiu um problema com a primeira-ministra Meloni da Itália, não um problema com o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia, mas de um acordo firmado entre a própria União Europeia, porque a Meloni dizia que a distribuição de verba para a agricultura na União Europeia estava prejudicando a Itália. E ela, então, estava com um problema com os produtores agrícolas que ela não poderia assinar, nesse momento, o acordo. Então, eu tive uma conversa por telefone com ela, ela disse textualmente que no começo de janeiro ela está pronta para assinar. Se ela estiver pronta para assinar e faltar só a França, segundo a Ursula von der Leyen e o Antônio Costa, não haverá possibilidade da França sozinha não permitir o acordo. O acordo será firmado e eu espero que seja assinado, quem sabe, no primeiro mês da presidência do Paraguai, pelo companheiro Santiago Pena. Vamos torcer que as coisas aconteçam para o bem do nosso Mercosul, para o bem do multilateralismo y para el bien del desenvolvimiento de nuestros países. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. Trump tem afirmado que não descarta uma intervenção militar na Venezuela, como a gente vem acompanhando no noticiário. Nos últimos meses, Washington intensificou todas aquelas operações contra as embarcações no Caribe e no Pacífico, reforçando o cerco ao país. Para justificar essas ações militares, a gente lembra, e também toda a pressão econômica ao país, o governo americano diz combater o narcotráfico e as rotas de drogas associadas a grupos criminosos ligados à Venezuela e, além disso, descreve Maduro como um líder de um regime corrupto, dizendo agir por questões de segurança regional. A cúpula que a gente acompanhou nesse sábado reuniu líderes de diferentes correntes ideológicas entre os presidentes presentes. A esquerda foi representada por Lula e também por Yamandu Orsi, do Uruguai. E o campo da direita, a gente teve presente o presidente do Panamá, o José Raúl Mulino, o presidente da Argentina, Javier Milei, que a gente ouviu agora, e o presidente do Paraguai, Santiago Peña. São muitos pontos importantes para a gente olhar, inclusive também em torno do adiamento do acordo Mercosul-Europa, que a gente ouviu o presidente Lula falando também ali no fim da fala dele agora, que a gente vai destrinchar daqui a pouquinho, mas chamo agora sim minha bancada aqui presente, professora Isabela Calil e professor Manuel Furriela, para começarmos o debate, para a gente começar o debate sobre esse conflito interno. Queria já agradecer a presença de vocês, começando por você, professor Manuel. Uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Queria uma ajuda para a gente começar entendendo esse conflito interno. A gente já acompanhou também o presidente Lula dizendo que quer conversar com o Trump até antes do Natal para tentar negociar que não aconteça nenhuma eventual guerra na América Latina. Vimos agora Milei pedindo apoio aos líderes no sentido completamente o contrário. O que a gente consegue ler desse impasse? O que a falta de acordo nesse momento em uma situação tão delicada representa, professor? Boa tarde.
Boa tarde também à professora. Bom, a gente tem aí dentro, né, propriamente de um discurso, de um evento, de uma reunião de líderes do Mercosul, a apresentação não somente dos aspectos aí preocupantes em relação ao acordo com a União Europeia, esperava-se que fosse assinado agora no final do ano, e essa assinatura foi frustrada. Há uma expectativa, uma nova expectativa que no começo do próximo ano seja, com a superação principalmente das críticas da Itália. De qualquer forma, no discurso, né, o presidente Lula ele trouxe vários aspectos da sua visão a respeito da interferência, da eventual interferência dos Estados Unidos na Venezuela. Então, aqui a gente tem alguns cenários que a gente tem que deixar muito claros. Primeiramente, né, o governo da Venezuela, independentemente de qualquer análise que a gente faça, é um governo ilegítimo, o governo de Nicolás Maduro não foi legitimamente eleito, não houve uma comprovação, houve uma mancha, né, foi maculado principalmente o processo de apuração propriamente da eleição. Esse é o principal ponto que nós temos ali, e as decisões autocráticas, autoritárias, ditatoriais, perseguição de oponentes, de opositores, né, da população civil, da imprensa, desrespeito aos direitos humanos. Então a gente não pode esquecer, né, em que momento a Venezuela vive atualmente com esse governo de Maduro. Aí nós temos o quê? Os Estados Unidos fazendo vários tipos de pressão sobre o governo Maduro e alocando ali no Mar do Caribe uma frota, uma potente frota da sua marinha, né? Inclusive é a sua maior embarcação, seu maior porta-aviões também alocado, mostrando uma clara pressão sobre o governo de Nicolás Maduro. No discurso, o presidente Lula fez uma colocação específica que seria uma tragédia humanitária, uma eventual intervenção militar. Eu não sei se propriamente isso aconteceria, já que também há a possibilidade de uma intervenção cirúrgica nos moldes do que os Estados Unidos fizeram no passado, só para a gente não fugir da região, fizeram isso no Panamá, né, foram lá, ingressaram dentro do território panamenho e prenderam, capturaram o ditador à época, o ditador Noriega. Mas, de qualquer forma, independentemente disso, tem um outro aspecto que é importante. A gente não pode analisar essa questão sob viés ideológico, é uma questão técnica. Um Estado, um país só pode interferir diretamente no território de outro, interferir militarmente, ingressar militarmente, em poucas hipóteses. Por exemplo, autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, né, caso seja um Estado que coloque em risco a segurança internacional, e caso o Conselho aprove uma resolução. Não vai ser o caso, seja porque não é uma questão de segurança internacional, é uma questão problemática sim, já expliquei o motivo, não é de segurança internacional, e haveria veto da China, da Rússia, e etc. E o outro, caso um Estado, propriamente um país, agredisse militarmente os Estados Unidos, né? Então nós tivemos o caso do Afeganistão, com os ataques terroristas de 11 de setembro, onde aquartelavam-se dentro do Afeganistão os autores do ataque terrorista, como a gente bem lembra. Então, essas hipóteses, elas não fazem parte do que temos neste cenário. Então, a gente não pode criticar a comunidade internacional por ela ou por apresentar sanções contra esse governo ilegítimo que mencionamos, mas intervenção militar demanda uma autorização, né, ou demanda uma justificativa perante o direito internacional, principalmente nas duas hipóteses que eu mencionei. Mas o governo Donald Trump construiu uma terceira. Qual é? A de que Nicolás Maduro seria líder, chefiaria um grupo criminoso de narcotráfico internacional, que seria configurado como grupo terrorista para justificar uma intervenção americana. Este é o cenário que temos aqui e tem quem ingresse na possibilidade, né, de questão terrorista, é o caso do presidente Milei, e tem quem se abarque nas hipóteses do direito internacional, como é o caso do governo brasileiro.
Esse é um ponto muito emblemático que a gente traz aqui no fim da sua fala, né, professor? Aproveito para falar também com a Isabela aqui o termo do narcoterrorismo sendo colocado mais uma vez e criando até uma certa confusão de termos, né, professor? Acho que é muito importante quando o Manuel explica para a gente aqui as questões técnicas em torno do que a gente está falando, mas tem, é claro, também a leitura política que eu queria trazer aqui com você de como vemos, então, o final desse encontro, dessa cúpula do Mercosul com esse impacto dado na questão da Venezuela, professora. Boa tarde. Professor, eu acho que, enfim, posso completar em relação a isso, do ponto de vista político, né? O professor colocou muito bem, do ponto de vista jurídico, né, e das relações internacionais, o que significa isso, né? Então, basicamente, eu acho que o que a gente pode colocar é pensar que, do ponto de vista político, a gente se questionar quais são, de fato, os interesses políticos, geopolíticos dos Estados Unidos, mas principalmente de Donald Trump e no caso do Milei, né? No caso especificamente do Milei, o Milei me parece que está mais preocupado em defender os interesses do Donald Trump do que dos próprios argentinos, né? Então ele não tem, enfim, uma questão que está muito relacionada a uma posição específica da Argentina nesse caso, e mais em ser uma espécie de proxy, né, de apoiador ou quase que um porta-voz dos interesses do Trump no Mercosul. Então, basicamente, é isso. Então, acho que a gente precisa ter muita clareza do lugar em que o Milei está falando e para quê, né? Qual a motivação. E nesse caso especificamente, a gente talvez tenha mais tempo para falar, mas o uso, né? Ou seja, não é que a gente não tenha questões relacionadas por exemplo, a narcotraficantes, a ideia, né, principalmente em alguns contextos especificamente, como é o caso dos Estados Unidos, de adotar o conceito de narcoterrorismo. Não é que não exista isso. Existe, só que o que a gente está vendo é uma instrumentalização que é, digamos, utilizar uma categoria de algo que realmente existe para, de uma certa forma, servir para qualquer tipo de ação, inclusive ações que são ilegítimas, né, ou que ferem a soberania de outros países. Como o professor colocou muito bem, os países, enfim, a gente tem regras, né, do ponto de vista internacional, que devem ser, enfim, cumpridas. E não necessariamente porque a gente tem, enfim, a gente discorda, né, ou que a gente tem, por exemplo, mesmo até no caso, a gente tem casos às vezes de violações, né, dentro do país, que um país está autorizado de maneira, enfim, unilateral a intervir, né, sem ter respaldo, inclusive da comunidade internacional, em relação à soberania de outro. Então, basicamente é isso, mas eu apontaria, do ponto de vista político, esse lugar do Milei como uma espécie de proxy, de porta-voz do Trump nos interesses nessa cúpula do Mercosul. É interessante até a gente entender essa dinâmica de forças, né, professor? O senhor já falou um pouco nesse sentido, mas queria destacar na fala do presidente Lula, em um certo momento ele diz justamente que os limites do direito internacional estão sendo testados nessa discussão. Esse momento específico da Venezuela se encaixa em todo um momento que a gente pode até trazer aqui de uma certa retrospectiva de 2025, com o que a gente viu da gestão Trump. Queria entender como que a gente consegue ver essa situação de agora e esses limites que o presidente Lula cita aqui, num geral do ano da gestão Trump. Que limites são esses que são colocados aqui e qual que é o peso de cada um dos dois lados nessas negociações quando a gente está falando de limite? Ótimo ponto, né? A gente também tem que saber, né, como observar, analisar aí as decisões, as colocações que Donald Trump faz. Né? Existem blefes, né? Existem idas e vindas. O caso mais emblemático para mim é esse conflito, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Num primeiro momento, ele pressionou muito a Ucrânia, apoiou Vladimir Putin nas suas pretensões territoriais e depois, vendo que por esse caminho não saía acordo, mudou de posicionamento. Né? Em relação ao Brasil, idem, né? Grandes desgastes da gestão dele com a gestão do governo brasileiro e agora, né, nas últimas semanas, né, tanto em relação ao presidente brasileiro quanto a ele, houve ali, né, um apaziguamento, um diálogo produtivo, porque para o governo americano, obviamente, muitas das importações brasileiras são fundamentais para combater a escalada de preços de alimentos, por exemplo. Né? Então, ele é movido por interesses. Né? De qualquer forma, eu concordo totalmente com a professora que o que move propriamente as decisões são interesses outros que não aqueles mencionados pelo governo Trump. Então, você tem aquele sempre óbvio recurso majoritário, que é o petróleo, né? É a maior reserva mundial conhecida, pelo menos, de petróleo. Ela está localizada
realizada na Venezuela, há uma necessidade de combate, né, também a escalada de preços em relação aos combustíveis, então o governo americano tem esse interesse. Também tem interesse em afastar as relações que a China e a Rússia têm propriamente com a Venezuela, né? É uma relação muito próxima, também tem com Cuba, mas principalmente com as duas potências que eu mencionei. Então, vem interesses outros. Mas essa questão propriamente do que você falou de testar é uma corrente, é uma questão recorrente nas suas decisões. Então, se a gente quiser pegar outras que não essa da Venezuela, nós temos o descumprimento de normas internacionais de comércio tarifácio que ele aplicou. Descumprem completamente as regras da Organização Mundial do Comércio, da OMC, né, essa escalada, essas decisões unilaterais, né, de majoração relevante, né, das tarifas, ferem regras da OMC. Temos também as regras estabelecidas pelo Acordo de Livre Comércio que os Estados Unidos, isso é pouco mencionado, mas é relevante também aqui em relação ao ponto que você trouxe, né, de descumprimento, o Acordo de Livre Comércio NAFTA, Estados Unidos tem com o México. O Canadá rasgou completamente esse acordo ao majorar, aumentar substancialmente também, né, as tarifas em relação aos seus parceiros. Então, o governo Trump é movido pela sua própria agenda de interesses e toma as medidas pensando nisso. As questões de regras de direito internacional, elas não são vistas, elas não são observadas. Professor, e só para a gente encerrar essa parte da conversa, tecnicamente, até quando a gente fala de limites dentro desses interesses, dentro de tudo que a gente viu em 2025, se não me engano, a revista The Economist que disse, inclusive, que 2025 foi o ano em que a velha ordem internacional morreu, o que, de certa forma, é até um pouco forte de se trazer, mas reflete muito do que a gente viu. Existe alguma expectativa, a gente trazendo aqui o exemplo da Venezuela, no caso, mas no escopo das notícias que a gente viu esse ano, de algum revés vir para o governo Trump em 2026, no sentido desse limite entre fronteiras internacionais e intervenções em outros países, como a gente está vendo no caso da Venezuela? Eu não consigo ver digamos, acho que a gente provavelmente vai ver uma escalada maior desse conflito, né, em relação aos Estados Unidos e Venezuela, porque, enfim, basicamente, o Trump ele tem utilizado esses recursos, né, inclusive de intervenções no espaço que é marítimo. Ele tem tentado forçar, digamos assim, tensões relacionadas à Venezuela. Então, eu não consigo imaginar agora um apaziguamento disso. Não acho que o Trump, que tem medidas imprevisíveis, possa recuar nesse sentido. Também, enfim, a gente já viu declarações, né? Teve uma fala do Maduro que, na verdade, fez uma espécie de performance, né? Cantando ou recitando trechos de uma música em inglês, de maneira irônica. Também não parece que, enfim, que vá ceder. Agora, basicamente a questão é, o Trump tem feito isso, não só no caso especificamente agora, né, desse caso da Venezuela, mas ele tem intencionado aquilo que a gente tinha como regras, né, condutas do direito internacional, determinados acordos, questões inclusive relacionadas a organizações, né, como as Nações Unidas, né, então, ou seja, o Trump, ele de uma certa forma, ele tensiona assim para enterrar essa ordem que foi estabelecida depois da Segunda Guerra, e quanto mais Trump vai, digamos, fazendo isso, ele vai testando os limites e basicamente nada acontece, porque é muito pouco que possa ser feito do ponto de vista internacional para barrar o Trump, né? Porque ao contrário do que Trump adota, né, em relação aos outros países, que é uma intervenção direta, ninguém vai fazer isso nos Estados Unidos. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai ver, enfim, infelizmente, nos próximos anos, Trump testando, de fato, tanto os limites da democracia quanto os limites daquilo que a gente tinha estabelecido como parâmetros, né, inclusive para paz, né, internacional relacionada ao que a gente construiu do sistema pós-Segunda Guerra. No campo do direito internacional, o senhor concorda, professor? Tem algum limite em vista? Tem alguma questão que mudou desde o começo dessa discussão que a gente teve já esse ano algumas vezes, que possa sinalizar alguma mudança para o ano que vem? Bom, o que acontece, né, com relação ao direito internacional público, aqui para ser mais específico, né, internacional privado é outra história, né? Internacional público é que ele tem limites, né? Como ele é um direito construído horizontalmente, que quero dizer com isso? Pelos próprios países, pelos próprios estados, então ele já tem uma limitação que você não tem um poder superior
impondo, né, cumprimentos, como a gente tem dentro dos países, no direito interno, né? Então, todos nós temos que ser cumpridores da legislação brasileira, do direito brasileiro, sob pena das autoridades aplicarem medidas contra nós. No âmbito dos estados, esse cenário é muito diferente, principalmente quando a gente fala da maior economia, da maior potência militar, né, os Estados Unidos, de forma inconteste. Então, maiores potências, economias mais relevantes, como é o caso da China, elas ainda têm poder de tomar algumas decisões ou criar, ou o caso da Rússia, né, por conta do poderio militar, ou a União Europeia, em alguns aspectos, algum tipo de limite, né? Mas é isso. Agora, em relação a descumprir regras internacionais, é muito difícil que se possa fazer alguma coisa em relação aos Estados Unidos, caso ele descumpra, né? No caso da Venezuela também, caso ele decida invadir, tomar militarmente a Venezuela, depor o governo Nicolás Maduro, capturá-la, ou seja lá como for, né? Esse tipo de decisão vai ser muito criticada internacionalmente. Já expus aqui as razões, os motivos de ilegalidade de uma decisão como essa, mas o ponto que, além de propriamente do desgaste, fica-se uma situação que pouco se pode fazer. Mesma coisa a Rússia ao invadir a Ucrânia, a gente observa, com tantas sanções que tem sofrido, né, ela não recua. Então, no caso dos Estados Unidos também. Então, o direito internacional ele tem essa dificuldade. A gente consegue fazer uma análise técnica, que é a que eu faço aqui, até porque não tenho apreço nenhum e ninguém tem que ter sobre um governo ditatorial como a gente tem na Venezuela, mas a questão é que o mundo tem regras estabelecidas em acordos internacionais, não é? Então, essa limitação, esses freios aos Estados Unidos têm uma grande dificuldade de serem aplicados num governo que cresce pelas regras e que sabe muito bem que dificilmente alguém pode tomar alguma medida relevante com relação ao seu descumprimento. Essa linha que a gente vê as movimentações dos países, das lideranças aqui da região, tentando tomar frente, de certa forma, nessa discussão. Muito importante as análises de vocês aqui. Eu não queria perder a chance da gente falar também sobre a falta de acordo do livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que também marcou esse encontro da cúpula do Mercosul. O presidente Lula lamentou a falta desse acordo tão esperado para esse evento. O presidente, no entanto, recebeu uma carta da líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, na qual ambos reafirmaram o compromisso da União Europeia de assinar o tratado em janeiro de 2026. A Comissão Europeia planejava selar o pacto já nesse sábado, como a gente falava, criando a maior zona de livre comércio do mundo, só que o plano acabou mudando depois de a Itália se alinhar à França para exigir o adiamento e buscar uma maior proteção do setor agrícola ali de países da Europa, principalmente França e Itália, resistindo a esse acordo. Na carta, os líderes europeus alegaram que a assinatura do acordo não pôde ser concluída agora por causa de procedimentos internos do Conselho Europeu que ainda não tinham sido finalizados. De acordo com o texto, esses trâmites já estão em estágio avançado, o que permite, segundo eles, manter o compromisso de formalizar o acordo no início do ano que vem, numa data a ser definida em comum acordo com os países do Mercosul. Os dirigentes também agradeceram os esforços do governo brasileiro e disseram que esperam que Lula dialogue com os demais integrantes do bloco aqui da América do Sul para viabilizar a conclusão do processo, dizendo ali, abre aspas, no espírito de unidade e responsabilidade compartilhada. A gente lembra que esse novo adiamento é mais um impasse no acordo que vem sendo negociado, gente, há muito tempo. São mais de 25 anos que essa discussão acontece e em conversas com jornalistas durante o evento, o presidente Lula chegou a falar sobre como estão as negociações. A gente ouviu um pouco a fala dele no começo do programa e reforçou que sozinha a França não conseguiria barrar o acordo em si. A ver como vai ser então esse trâmite em janeiro. Queria te ouvir um pouco também sobre isso, professora Isabela, até para a gente entender do que se trata esse acordo Mercosul com a União Europeia, como é que funciona esse tipo de aprovação, o que está em jogo quando a gente discute essa negociação.
Natália, eu vou responder em duas partes, né? A primeira é que o que está em jogo, quer dizer, a gente tem uma questão mais ampla, né, sobre livre comércio, que já vem sendo costurada, que já, na verdade, já deveria ter sido já acertado, né, porque já faz mais de 2 décadas, e basicamente é a ideia de você ter livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E o que está acontecendo hoje, especificamente, passado tanto tempo? Basicamente, você tem alguns setores na Europa que têm, enfim, receio em relação à entrada de determinados segmentos, né, de produtos, principalmente no caso de agropecuária, né, e setores agrícolas do Brasil, e, enfim, tentam se proteger para questões relacionadas à concorrência. E o que tem acontecido, né? Se a gente for pensar, isso inclusive se relaciona com a questão anterior que a gente comentou, né? Parece um pouco complexo entender as notícias, mas basicamente a gente está passando por uma seguinte situação do ponto de vista internacional, né? É que nos últimos anos, a gente, enfim, nas últimas décadas, a gente caminhou para a ideia do multilateralismo e de livre comércio. Então, ou seja, a gente acreditava, né, isso é uma coisa muito forte, foi uma coisa forte nos anos 90, no início dos anos 2000, na ideia da globalização, na ideia de que os países fariam, enfim, negociações econômicas, políticas entre si. E o que acontece? A gente tem uma mudança no capitalismo global pós-crise de 2008 e aí a gente passa a ver que países começam a construir muros, adotar medidas protecionistas e é basicamente o que a Europa está fazendo agora, impedir a entrada de imigrantes. Então, ainda que a gente possa ver, né, notícias que pareçam desconectadas, né, ou que fora de contexto, a gente não entende, mas o que está em jogo basicamente é que hoje, principalmente a Europa tem feito isso, tem tentado se isolar e se proteger. E, de uma certa maneira, isso significa romper com acordos anteriores ou perspectivas anteriores, tanto de livre comércio, quanto de circulação de pessoas, quanto de questões geopolíticas, né, de decisões políticas relevantes. Então, ou seja, basicamente disso que se trata. Resumindo, cada país, e a gente está falando agora no caso especificamente da Europa, está tentando, digamos, cercar o seu território e impedir que sua economia fique enfraquecida em relação a produtos de exportação vindos de outros países. É basicamente isso. Perfeito, professora. Queria te ouvir também, Manuel, entendendo aqui o que está em jogo, a gente também conseguindo fazer uma análise mais técnica. E quando a gente vê as negociações, falando especificamente também de Itália e França, qual que é o papel do Brasil nessas negociações? O que a gente pode entender para ver finalmente se destravar? O que houve de diferente, né, nesses 25 anos? O que a gente tem de diferente agora para ver, enfim, a gente espera, avançando esse acordo agora em janeiro? Bom, o que há de diferente é que o mundo mudou muito, né? Principalmente com a ascensão da China, né? Com também a Rússia tornando-se mais arraigada nas suas pretensões geopolíticas, né? A gente está vendo aí a guerra da Ucrânia, mas eles também já visualizam outros tipos de intervenção ali no leste europeu, e você tem os Estados Unidos com um governo completamente diferente, protecionista, e que demanda da Europa uma maior participação em termos de recursos na OTAN, por exemplo. Um ponto aqui meu é que o mundo está completamente diferente de 25 anos atrás. Então, nesse cenário, nós temos que o Mercosul tem grande interesse nesse acordo com a União Europeia, uma grande abertura de mercado, significa também que potenciais acordos de transferência tecnológica ou outros de grande interesse podem ser também potencializados, mas a Europa agora, ela precisa muito mais desse compromisso, desse acordo, do que há anos atrás. Então, num cenário onde ela está pressionada pela China, pelos Estados Unidos e pela Rússia, como eu mencionei, fazer uma composição, um acordo com um grande bloco, como é o caso do Mercosul, torna-se muito mais relevante, torna-se, no meu ponto de vista, inclusive determinante, né? O isolacionismo vai trazer uma série de desafios para a Europa, né? Ela já tem esses que eu mencionei, tem outros tantos em relação ao envelhecimento da sua população, tem outros tantos em depreciação econômica, por exemplo, da Alemanha, que eles têm que ser enfrentados nacionalmente pelo próprio bloco, mas um acordo como esse torna-se também relevante. Mas aí, o que a gente tem impedindo propriamente o acordo? Então, alguns anos atrás havia um discurso da França de que o Brasil, principalmente o Brasil Mercosul, mas o Brasil principalmente, não cumpriria dispositivos ambientais, o que não é verdade, né? Não só o Brasil sempre teve a disposição de cumprir essas exigências ambientais,
independentemente do governo, né? Nesses 25 anos foram vários governos que o Brasil teve, não só também porque a gente tem uma legislação robusta, precisa melhorar, mas ainda é robusta, sobre o meio ambiente, mas principalmente, por isso que nunca fez sentido esse argumento, que o acordo com a União Europeia, ele tem cláusulas ambientais também previstas, e que podem outras que fossem necessárias também serem incluídas, né? Então essa parte não serve como argumento. E aí escancarou o real argumento da França, que é o protecionismo a seus agricultores, né, que eles não têm condições de competitividade contra as potências, né, que nós temos aqui em termos de agronegócio, caso do Brasil e da Argentina, por exemplo. Então, há uma dificuldade de competitividade, né? Então, os agricultores que recebem medidas protecionistas, subsídios, na Europa toda, também tem na Holanda, em outros países, mas principalmente na França, cria uma pressão política. E o governo do Macron, ele não desfruta de grande apoio popular. Então, apoio político também. Então, para ele, né, perder mais o apoio desse setor dentro da sociedade é um desafio. E aí na Itália nós temos algo desse gênero em menor escala, mas esse é o fundamento principal. Esses países têm propriamente esse desafio, mas o resto da Europa já concluiu e por isso que tem essa grande pressão para que o acordo saia, fundamental também para a Europa. Um setor que faz protestos muito criativos sempre, né? A gente vê circulando muito nas redes sociais, muitos até memes no tom de que os franceses sabem protestar e muitos dos agricultores também fazem muitas movimentações. Só para a gente encerrar essa parte aqui da conversa, professor, que a gente vai se despedir do senhor também, quando a gente vê esse adiamento, essa demanda na questão de ver como uma ameaça o acordo para os agricultores, principalmente franceses. Fala-se do adiamento para tentar se garantir para se ter algumas garantias no sentido na hora desse acordo avançar. O que seriam essas garantias em si? O que a gente pode ver surgindo até janeiro, então, para acalmar um pouco os ânimos nesse sentido e a gente ver o acordo finalmente destravar? É interessante pedir-se garantias para tudo, porque isso não existe, né? Quando você faz uma composição desse tipo, há uma exposição à competitividade. O Mercosul também vai estar exposto. Imagina as indústrias brasileiras expostas a concorrer com indústrias alemãs, por exemplo, ou italianas. Então, nós vamos ter um desafio também aqui. O que precisa se observar é que do lado europeu também vai ter. Então, quando você faz uma composição assim, não dá para querer que nada aconteça, senão não é acordo. Não é verdade? Então você tem uma construção conjunta de interesses comuns, mas a abertura à competitividade ela gera consequências, ajustes vão ser necessários. Blindar de tudo, o lado francês é praticamente inviável, né? Mas alguma coisa ainda talvez possa ser cedida nesse sentido. Mas o governo brasileiro, eu acho que ele deu a linha de qual vai ser a próxima ação. Juntamente com as autoridades da União Europeia, eles buscam reconquistar a Itália e deixar a França como posição isolada. Não é interessante que se parta para um acordo sem a França estar junto, mas a única alternativa que temos agora é essa. Eu acho muito difícil conseguir ceder a tudo que a França quer, pela inviabilidade que eu apresentei, então trazê-la junto é um grande desafio. Tomara que isso aconteça, mas se não acontecer, a linha que está sendo desenhada é de que faz-se o acordo com todos os outros 26 estados aquecendo e a França como questão voto isolado. Não é o ideal, mas talvez saia por esse caminho.